Santo não é aquele que não cai, mas é aquele que, mesmo caído, não desiste de levantar. Essas palavras, São João Paulo II, ele é nosso santo de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, paz e bem para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. Esse santo de hoje é muito especial, porque por ser um santo tão contemporâneo e com uma obra tão extensa e tão rica, a gente não conseguiria fazer ele em apenas um capítulo. Assim como São Francisco, faremos capítulos não sequenciais, mas dividiremos a vida de São João Paulo II em várias partes. Trazendo aqui dois ícones, né? Eu já encomendei a minha imagem de São João Paulo II, mas ela não chegou ainda, deve chegar na próxima semana. Então o próximo vídeo já gravo com a imagem dele. Mas aqui eu trago duas imagens. A imagem que eu peguei do meu presépio, né? A imagem do pastor representando aqui o Papa, que é o vigário de Cristo, é o pastor na terra, o pastor da igreja. Então pegando a imagem do pastor e a imagem de Maria. Maria, que é sinal de grande devoção na vida de São João Paulo II, e ele tem uma teologia toda especial fundamentada em Maria, que ele pegou de referência de São Luís Montfort, e eu diria que o papado dele talvez tenha sido tão especial e tão misericordioso por essa força a mais que Maria deu para ele. João Paulo II também é um nome de papa composto. E tirando João Paulo II, João Paulo I foi o Papa também com um nome composto. São os dois únicos papas da história dos papas, né, que tem nomes compostos. João Paulo I, que teve um papado que durou apenas 33 dias, quis fazer uma homenagem a Paulo VI, que era o seu antecessor, e João XXIII formou João Paulo I, João Paulo II fez uma homenagem a ele. É o Papa número 264 de nossa igreja e tem uma história muito bonita e assim, contrariando um pouco Santa Teresinha, porque Santa Teresinha ficava chocada da maneira de se retratar a vida dos santos. Ela falava que se colocava muita pompa, né, e eles eram tratados como pessoas muito especiais, com virtudes muito diferentes e tão distantes das nossas, e que muitas vezes a vida de santidade é ali simples. E assim, quando eu digo em contrariar Santa Teresinha, entendam, é só essa parte e contextualizada para João Paulo II, o legado teológico, o legado espiritual. E o próprio conhecimento linguístico. Aquele homem falava 13 idiomas. Então assim, não é para qualquer um. A santidade é para todos. A obra literária, a capacidade de reflexão, de assimilação de linguagens de João Paulo II, esse aí é para pouquíssimos. É um homem único no mundo por essas virtudes. Mas vamos lá, São João Paulo II nasce Karol Wojtyła, na minha querida Polônia, ou Polônia para fazer santos sensacionais, santos contemporâneos, em ordem cronológica, Maximiliano, Faustina e São João Paulo II. Se pega só esses três e aprende assim, tudo que esses três conseguiram revelar, meu amigo, assim, você já tem uma caminhada e uma fonte muito grande para você se apoiar na fé. Mas ele nasce em uma família, ele é o irmão mais novo de uma família pai, mãe, mais 3 filhos, ele é o mais novo. A irmã dele, infelizmente, morreu antes mesmo dele ter nascido. E o irmão do meio, o Edmond, ele tinha uma distância de 14 anos de Karol. Ele nasce no dia 18 de maio, inclusive estamos próximo ao aniversário do que seria o centenário do Papa João Paulo II. A mãe morre em 1929, ele tem apenas 8 anos, ele nem tinha completado os 9 ainda. E ele, nessa época ele se aproxima muito do irmão mais velho dele, mas o irmão dele vem a falecer em 1932. E aí sobra quem? Sobra Karol Wojtyła e o pai. O pai dele era um suboficial do exército polonês. Eles viviam numa cidadezinha ali próxima a Cracóvia. Em 1938 eles mudam para Cracóvia
e Karol Wojtyła se matricula numa universidade. Nessa universidade ele começa a estudar e acontece que em setembro de 1939, a Polônia é invadida pela Alemanha nazista e dá-se início com a invasão justamente na Polônia na Segunda Guerra Mundial. Agora vocês imaginem que beleza que devia ser a Polônia naquela época, numa frente sendo invadida pelos lunáticos da Alemanha nazista, do lado direito sendo invadido pela União Soviética, que queria incorporar alguns territórios ali também. Na entrada um regime nazista e do outro lado um regime comunista. E o regime comunista, um regime ateu, que depois a Polônia viveu muito tempo, inclusive o Papa João Paulo II tem um legado muito firme, né? E dizem que assim que uma participação essencial para dissolução, não sei nem se existe, para dissolução do regime comunista ali da União Soviética. Ele tem um papel diplomático enquanto chefe de Estado do Vaticano que foi muito importante. Sensacional. Para vocês terem ideia, a Igreja da Polônia foi intensamente perseguida nessa época. Se fala que 3.000 padres no total morreram durante esse tempo de guerra, sejam em campos de concentração e sejam em execuções mesmo. Um desses padres, São Maximiliano, mártir no campo de Auschwitz. O que aconteceu? Ele sai então da faculdade, ele não sai, ele é saído, porque a faculdade é obrigada a fechar, e eles pegam os rapazes ali, quem quer trabalhar vai trabalhar, em serviços assim, braçais mesmo, ou então você vai ser deportado para a Alemanha. E ele não queria ser deportado, então ele começa a trabalhar, ele trabalha em uma indústria química, e ele trabalha também numa pedreira de calcário. E é nessa época da juventude, assim, um pouco antes dele entrar ali no ensino secundário, que ele começa a pegar as noções de idioma, que vai fazer ele se expressar bem em 13 idiomas. Aliás, compensa falar dos números de Papa João Paulo II. Papa João Paulo II beatificou 1.340 pessoas e santificou outras 483. Se você pega todos os papas dos 5 séculos anteriores, o número de santos proclamados e beatos são menores do que o que João Paulo II proclamou. Além disso, ele visitou 129 países e falava 13 idiomas, né? Sabia se expressar inclusive em português. Voltando lá para a Polônia, então. Lá na Polônia, ele trabalhando, ele sente já começa a sentir um chamado, então, para querer virar ser padre. Ele entra num seminário. Ah, mas nesse regime nazista e comunista tinha muitos seminários. É óbvio que não, estava tudo fechado e funcionando na clandestinidade. A sorte dele é que ali em Cracóvia tinha um homem muito abençoado, importantíssimo para toda a trajetória, principalmente essa trajetória em Roma, que é o arcebispo de Cracóvia, o Adam... aqueles nomes lá, né? O Adam alguma coisa. Ele recebe ele e ele passa a estudar ali. Então, eu acho que ele já viu nele um prodígio, um menino muito, muito inteligente, facilidade com idiomas e tudo mais. Recebeu ele ali e ele fica estudando nesse seminário. Mas assim, o seminário, para todo seminarista, é uma época de namoro, não se tem certeza do sacerdócio. E não pense que é porque era São João Paulo II que não tinha dúvidas. Aconteceu que em 1944 ele foi atropelado por um caminhão. E aí, ali, né, na recuperação dele, ele teve certeza do sacerdócio. Tem uma história que tem um domingo lá que os nazistas começam a vasculhar alguns lugares e eles precisam se esconder. Ele se esconde no porão da casa de um tio, escuta os nazistas passando por cima do teto. E aí ele consegue escapar e volta lá para esse seminário, lá para o palácio do Adam. Esse Adam também era príncipe, ele tem uma trajetória política, depois vai ser senador, é um cardeal também. Então ele volta para o palácio desse Adam e fica lá até que em 1946, um ano após a guerra ter acabado,
No dia de Todos os Santos, ele é ordenado padre. Então recebe ali o sacramento da ordem e começa a sua missão. O arcebispo manda ele para Roma, vai estudar a teologia em Roma e faz também um doutorado, um doutorado, e ele lança sua primeira grande obra, que é a Doutrina da Fé. Depois que ele faz essa faculdade, assim, esse doutorado, ele volta para a Polônia e começa o seu trabalho pastoral ali como padre numa cidadezinha, num vilarejo ali perto da Cracóvia. A gente está falando isso em 1948, só para dar uma situada cronológica. Em 1949 ele é mudado e vai fazer um trabalho pastoral agora numa comunidade chamada São Floriano. Lá em São Floriano ele reúne alguns amigos e funda ali a Pequena Família. Tal como a gente viu com São Domingos Sá, que não era polonês, mas que fez isso também, e a gente viu com Maximiliano Kolbe. É juntar uma porção de amigos ali para conversar. Então, o que eles faziam? Eles rezavam juntos, eles conversavam de filosofia, e isso foi crescendo, chegou aí ao ponto de ter 200 pessoas, e eles faziam reuniões anuais para esquiar e para andar de caiaque. Aliás, Papa São João Paulo II, diferente dos seus últimos dois antecessores que tinham uma saúde fragilizada, ele era uma pessoa atlética. Ele gostava de jogar futebol, ele era goleiro, gostava de jogar bola, gostava de caiaque, de esquiar. Muito legal. Nessa época, principalmente nos 12 anos que sucedem a sua ordenação, a contribuição dele é assim com a doutrina. Mas ele é um contribuidor da doutrina porque ele escreve várias obras pautado nessa vertente mais mariana. Ele começa a estudar a vida de São Luís de Montfort, começa a compreender essa mensagem mariana que ele tinha. Porque era até um paradoxo para ele a veneração da Virgem Maria frente à adoração de Jesus. Como que eu posso fazer isso sendo que eu tenho Jesus? E é ele estudando essa obra que ele tem essa compreensão completa de que um abafa o outro, que um leva o outro, né? Você se entregar aos braços de Maria é você ir para o céu de elevador. Então ele vai se apoiando nessa firmeza, até que em 1958 ele é ordenado pelo Papa Pio XII bispo. Ele vai ser bispo auxiliar lá da Cracóvia. E detalhe, ele tinha 38 anos, foi o bispo mais novo da Polônia. É muito raro você ter um bispo assim tão novo. E quando ele é bispo, o lema do episcopado dele, e que ele leva para todo o papado, é uma devoção a Santa Maria. Tototu, né? Ele fica bispo, primeiro bispo auxiliar, depois, enfim, começa aí a carreira do episcopado dele, e ele vai ter uma contribuição gigantesca no Concílio Vaticano II. Mas esse vídeo já está ficando longo de novo e nós vamos deixar isso aí para uma próxima. Veja assim que ele nem virou papa ainda e já dá para contar muita coisa bacana. Mas vamos lá, o que podemos aprender com São João Paulo II? Eu coloco aqui 4 pontos hoje. O primeiro ponto é voltando lá para trás, década de 30, onde ele com 18 anos já tinha perdido o pai. Eu não comentei, mas o pai morre em 1938, todos os irmãos e a mãe. Ele fica sozinho e como ele sentia falta da família. Ele lamentou o fato de não estar presente na morte de nenhuma dessas pessoas. E fica a dica aí pra gente. Veja como ele valorizava a família. E nós, será que nós valorizamos a graça? Porque nada mais é do que uma graça de podermos ter os nossos familiares. Papa João Paulo II vem ensinar pra gente que a família, e depois ele vai, falaremos disso ainda, né? Ele vai colocar aí os nortes católicos na família enquanto casal. É muito bacana essa parte dele, né? Sem todas essas coisas que o mundo propõe pra gente hoje como se fossem coisas extremamente normais. Mas fora esses temas, digamos, mais polêmicos, que nem é nosso objetivo entrar nisso, será que a gente tem valorizado a nossa família, os nossos familiares e a graça que é de poder ter uma família? Então fica aí o primeiro ensinamento.
O segundo ensinamento que eu coloco desse pedacinho da vida de São João Paulo II é a consagração total a Maria. E como eu falei, o papado dele talvez tenha sido o que foi por causa dessa consagração total, desse apoio, desse consolo nos braços da mãe que está ali disposta a nos levar para os braços do Pai. Então, Maria na vida do católico é essencial, é fundamental, é onde a gente encontra amparo. Então, recomendo a todos a devoção ilimitada a Maria, tal como fez São João Paulo II. A terceira coisa que eu queria colocar em São João Paulo II, o nosso papel de evangelização na simplicidade do dia a dia. Veja que quando ele foi para o primeiro pastoral dele, ele ajuda a reunir os amigos ali para discutir filosofia, religião, conversar, rezar junto, andar de caiaque. Olha que modo mais singular de evangelizar. Às vezes a gente fica pensando que a nossa evangelização enquanto cristãos, ela precisa reunir muita gente, e aí a gente com um discurso abençoado, com aquele dom da palavra, a gente arrebata muito. Não tem nada disso. A evangelização é muito mais profunda. Ela se dá no dia a dia, na conversa. E como é difícil para mim mesmo, às vezes, entender isso, a evangelização enquanto exemplo, enquanto aquele amigo que você chama, que você conversa de filosofia, que no momento certo você chama a atenção. Então fica aí essa mensagem da evangelização de uma maneira tão simples, para um homem tão inteligente como foi João Paulo II. E por fim, eu queria pegar um momento da qual ele teve certeza da vocação. E que momento foi esse? O momento que ele tinha sido atropelado por um caminhão. É isso mesmo, ele foi atropelado por um caminhão. A gente tem que saber reconhecer os sinais de Deus. E esses sinais podem vir num momento de crise. Aliás, como diria São Padre Pio, bendita seja a santa crise que nos faz voltar os olhos para o céu. Às vezes a gente reclama, a gente pensa que é um peso, que é um fardo, a gente reclama da dor, do sofrimento, sem saber que ali tem uma mensagem profunda, muito maior, que às vezes vale muito mais a pena. Então, não desprezemos as crises e os momentos de dor, mas ao contrário, usemos isso para nos levar para o alto, para que tenhamos um pensamento mais voltado para Deus. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal.